dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui na nossa série Discipulado, nosso podcast Papo do Alto Pocket, com o nosso pastor Niles Alberto, falando sobre a vida com Deus. O que é o discipulado, né? Meu pastor, muito obrigada pela sua presença. E eu gostaria de começar perguntando como é essa mecânica do devocional. Obrigado, Ana, por estar aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mas o meu é olá, olá. É verdade. Olá, olá, queridos. É um prazer estar com vocês. Na realidade é o seguinte, primeira coisa que eu quero recomendar é que a gente já falou sobre isso aqui ser uma carta de amor, isso aqui ser uma atração, Deus está nos atraindo, e sobre disciplinar-se para isso. Então, a vida devocional, em suma, não é estudo bíblico, é ouvir Deus na palavra. Em suma, é isso aqui. Porque eu ouço Deus na palavra, minha mente se arruma de acordo com o que eu ouvi, ela se ordena, ela se estrutura durante aquele período que eu estou lendo, e aí eu vou orar, e eu oro bem, porque a Bíblia diz que não sabemos orar como convém, então eu vou orar bem. Isso é o devocional. Como é que funciona então? Recomendo que todo mundo defina uma leitura bíblica, padronizada. Eu, por exemplo, no meu caso, eu leio o devocional de Uverso, que é anual, não é o devocional da Uverso, é a programação, um dos programas anuais de leitura bíblica, que tem Antigo Testamento, tem Salmos, Provérbios e tem Novo Testamento, esses três todo dia. Então, nessa composição bem diferente, porque Salmos, histórias, bem diferente assim, eu leio aquilo ali e depois vou orar. É assim que funciona. Aí depois que eu oro aquilo que está na palavra que foi gerado, aí eu vou interceder. Aí eu pego, eu chego a pegar a foto de todos os discípulos e fico assim, esse aqui, Senhor, que esqueci o nome, esse aqui e tal, abençoa, e vou orar um por um. Beleza. Então é intercessão. Então esse é o devocional. Como é que você deveria fazer o devocional? Não, eu escuto aqui, ó, esse pão diário, uma bênção o pão diário. Deus está falando com o pico do pão diário. Isso não é devocional. Isso é o devocional de outra pessoa que você está ouvindo. A bênção é depois do seu. O que Deus falou contigo exclusivamente? Não, tu tá pegando ponga do que Deus falou com os outros. Deus não fala contigo? Fala se você ler a Bíblia. Fala se você orar a Bíblia. Aí você tem a sua relação pessoal. Depois de um tempo, você vai pegar o devocional dos outros e falar: é bom. Não é porque não é bom, é porque Deus fala contigo, tem canal direto. É nesse sentido. Então, primeira coisa, você tem que criar sua própria relação e separar uma coisa do outra. Devocional de ansiedade, vencendo a ansiedade, vencendo as dúvidas. Isso não é devocional, querido. O versículo diário ali da Uverso. Não, nada de devocional, coisa nenhuma. Isto é um texto importante, bíblico. Nós estamos falando de uma relação. Como é que ler um texto é uma relação? Exatamente. Não é. Isto aqui é uma pessoa viva. O pão diário não é uma pessoa viva. Ah, mas é a palavra de Deus. Não, é o que a pessoa lá atrás leu e escreveu para você. Não é o próprio Deus falando contigo. Pode ser, pode não ser. Isso aqui não pode ser, pode não ser. Isso sempre é. Exatamente. Isso aqui sempre é. Uma coisa interessante, minha programação de devocional é a versão que eu vou ler. Porque, como eu leio a Bíblia em um looping, aí eu fiz assim. Eu gosto muito da NDT. Aí eu fiz assim, agora eu vou ler NAA. Essa é a minha programação. Então, assim, eu tenho um aplicativo que é leitura bíblica. Eu coloco assim, lá não tem nada pra você ler. É só pra você colocar, eu quero ler a Bíblia 6 meses. Aí você coloca 6 meses, ele divide certinho o que dá. Então, que legal, que legal. Então, por exemplo... Tu tem que botar aí embaixo no podcast, botar isso aí, esse aplicativo. Então, ele só me dá ali quantos versículos e quantos capítulos eu tenho que ler por dia para eu atingir a minha meta de 6 meses. Mas quem estabeleceu a meta fui eu. Então, eu coloquei lá 6 meses eu vou ler NAA. Esse é a minha coisa. Então, eu começo de Gênesis a Apocalipse. Aí terminei 6 meses, aí eu vou ler de novo mais 6 meses. Vou pegar essa dica aí que você falou. É muito boa essa dica. Coloque, viu, lá embaixo lá no vídeo. Só que detalhe, a pessoa que está começando o devocional, começando agora, se converteu, não tem tanto tempo, não adianta ele começar o devocional com números. Com Ezequiel, ele vai morrer. Ele não vai conseguir captar. Ele não passa da genealogia de Gênesis. Por quê? Porque a razão dele, olha só o que eu tô falando, a racionalidade acumulada, humana, ela não está moldada ainda para ouvir nas entrelinhas, entender a carta de amor. Então é melhor ir para os textos mais fáceis, que são os evangelhos.
Então recomendo a você que está começando, ou que nunca leu a Bíblia, não tem problema nenhum, não é crime não ter lido a Bíblia. Pô. Mas entenda, comece a se sensibilizar através dos salmos, dos provérbios, e se sensibilizar a mente através do Novo Testamento. Depois daquilo ali, Deus fala por Levítico, Deus fala por qualquer coisa. Porém, você já pegou essa internet de Deus, você já pegou o Wi-Fi de Deus, já se conectou. Aí vai qualquer livro, vai qualquer literatura. Mas nesse sentido, não sei como é que se você lembra de ter tido dificuldade de Deus falar através do Levítico ou não. Já, eu tive uma experiência muito legal com genealogia. Porque, gente... ali é... Mas aí, é uma prova de que o Senhor é Deus de gerações em gerações. Isso. De família em família. Ali é a fidelidade do Senhor ali passando. Então, quando eu não foi um estudo bíblico que você chegou à conclusão. Quando eu leio ali, eu tô... o Senhor, ele é Deus de gerações. Ele é Deus de famílias. A fidelidade dele vai estar lá com Moisés, com Abraão, com Moisés, com Noé, com todo mundo. Interessante. Se fosse um estudo bíblico, eu te pediria, me explica essa genealogia. Você fala, não, esse fulano de tal, ele nasceu não sei o que, não sei o que, não sei o que. Estudo bíblico. Você está estudando o texto e explicando o texto. Isso é estudo bíblico. Mas como foi devocional, é pessoal. Você tirou sua própria lição pessoal. Outra pessoa, por exemplo, minha lição na genealogia é outra. Que eu tirei é outra. Tô falando de estudo, não. Sim. Tô falando lição pessoal. Eu fico pensando assim, rapaz, Deus não esquece de ninguém. O cara não fez nada, não sei nem o que ele fez na vida, tá o nome dele lá. Sim. Eu assim, pensar aqui, você, como é teu nome? Josefina. Meu nome, né? Deus não esquece de você. Deus esquece de você, Deus esquece de você. Você não é esquecido, tá na genealogia. A genealogia é só para dizer que todo mundo tem valor. Meu Deus do céu. E aí isso é pessoal. Aí Mônica, outro, isso aqui. Cada um vai ler a genealogia e vai dizer, rapaz, eu não sabia. Quer ver uma outra coisa? Só tem homem. Graças te dou, Jesus, porque quando Jesus veio, as mulheres apareceram. É assim. Na genealogia de Jesus, em Mateus 1, as mulheres apareceram. Eles diziam, glória, obrigado, Jesus, porque não está no judaísmo. Coisas simples que não é através de um estudo bíblico, de um comentário ABC. É simplesmente Deus fala com você. Minha filha, eu te amo. Eu te amo. Você vive hoje o melhor tempo de toda a história. Porque se eu vou dizer o que essas mulheres já viveram. Sim. Então, coisas assim, de modo pessoal, é através de uma leitura do texto. Então é uma coisa que eu recomendo para todo mundo. Quer fazer o pão diário? Por exemplo, eu mando diariamente tudo para ele. Beleza, eu narrei o quê? O devocional do Oswald Chambers no final do século XIX e início do século XX. Viu? Super, né? Atual. Parece que foi esse ano. É devocional dele. E eu sou abençoado pela meditação que ele fez. Beleza, mas eu também vou para a Bíblia. Então, prioridade para mim é a palavra. Então você que está fazendo devocional, só pão diário, não sei o que, YouTube, o verso, não sei lá, pare com isso. Se for o caso, pare esses devocionais todos e comece na palavra. Se tá sacar a Bíblia do Antigo Testamento, não tem problema. Não fique chateado com isso. Você não está captando o Wi-Fi de Deus, você não pegou a senha ainda, então vá logo para os evangelhos. Jesus é a senha de Deus. Aí você pega ali nos evangelhos, vai pegando várias coisinhas. E nem 40 dias com Jesus é devocional, viu? Nesse livro. É a palavra. Aí depois que você se sintonizou, pão diário, é um plus. Tipo assim, fiz meu devocional, um plus ali. Meio-dia no trabalho, vai ler lá o livro, não tem problema nenhum. Isso, o importante, o devocional pela manhã. Isso. Como nossa primícia. Mas permaneça o dia inteiro. Isso. Porque se é piedoso, vai permanecer. Piedoso, né? Exatamente. Mas pra gente perder, pra eu perder a piedade, ó. Satanás tem assim de recurso para lhe tirar. Mas assim. Uma coisa interessante que eu lembrei aqui é que algumas pessoas falam, né? Não sei se é verdade, nunca vi nenhuma pesquisa, que o livro mais lido da Bíblia é Gênesis, porque todo mundo começa. Todo mundo ali provavelmente começa. Final de ano chegando, um ano novo aí vindo. Se discipline, não fique só em Gênesis. Não esteja dentro dessa pesquisa, dessa categoria, sabe? Isso. Não consegue? Começa com o Novo Testamento. Isso. Começa primeiro o Novo, depois faz o Antigo. Nesse aplicativo que eu falei, tem como você colocar quais são os livros que você quer ler também. E ele divide pelos livros que você quer ler primeiro. Muito legal. Mas que você
tenha esse foco. Isso. Construir uma relação com Deus a partir de Deus. E Deus está aqui, ó. A partir de Deus significa, sim, Deus, fala aí. Pode falar, vou falar brincadeira aqui, pode falar maluquice que falar. É Deus falando, então deixou de ser maluquice. Sim. Tá falando aqui, trarei desgraça. Senhor, tenha misericórdia de mim. O mínimo que você vai fazer é pedir misericórdia. O mínimo. Sim. Aí você vai construindo essa vida piedosa, essa mente piedosa. Quando você sair e a tentação vier, sua mente já é piedosa. Ela foi construída aqui na palavra. Aí já é piedosa. Você roda o dia tranquilo. E uma coisa super interessante é quando a gente está passando por alguma situação e a gente lembra de um versículo que estava lá no nosso devocional. E a gente repete aquele versículo para alguém e aquilo dali vai tornando vida em você. Isso. Vai tornando vida em você. Aí vamos fazer o seguinte, no próximo a gente vai falar. Então Deus fala comigo no devocional, me dá a resposta? Fique aí para a resposta da resposta. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe. Muito obrigada.